Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre o Jogo dos Tronos da vida real. A gente tá tão acostumado a ver os nobres e a realeza se apunhalando pelas costas em histórias como Game of Thrones, que às vezes a gente nem se lembra que a vida real teve personagens dignos do Mindinho ou da Margaery Tyrell. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas sagas de ficção histórica, ou seja, livros e séries que exploram figuras históricas e acontecimentos que, em grande parte, aconteceram na vida real. E hoje eu vou começar mencionando o livro que motivou esse tema aqui no canal, que é Wolf Hall, da editora Todavia, que inclusive tá patrocinando esse vídeo. Wolf Hall é o primeiro livro de uma trilogia escrita pela Hilary Mantel, que conta a história do Thomas Cromwell, um personagem interessantíssimo da corte inglesa durante a época do Henrique VIII. E eu ainda vou falar mais do Cromwell nesse vídeo aqui, mas já queria adiantar uns detalhes. Que os dois primeiros livros da trilogia levaram o Booker Prize, um dos prêmios literários mais importantes atualmente. Então já deu pra ver que essa trilogia é incrível, né? E a Todavia vai publicar todos os volumes aqui no Brasil com tradução revisada e projeto gráfico novo. O primeiro volume é esse aqui e já tá disponível. E aí o segundo, que se chama Tragam os Corpos, sai em novembro agora. E aí o terceiro e último, que é O Espelho e a Luz, sai em março de 2021. Pra vocês conhecerem a trilogia, eu consegui com eles uma promoção só pro público do canal. Aqui na descrição tem o link pra compra do primeiro livro lá no site da editora Todavia. Se vocês usarem o código MIKAN, vocês levam o Wolf Hall com 20% de desconto, além de receber um kit exclusivo enquanto durarem os estoques. Então agora vamos falar de ficção histórica. Ok, então vamos começar pelo gênero, né? Ficção histórica ou romance histórico são obras cuja trama se passa em algum contexto do passado que realmente existiu. Não é a mesma coisa que fantasia medieval, tá? Pode ser que fale do período medieval, mas não precisa necessariamente. E apesar do nome romance histórico ser muito comum, existem várias mídias em que histórias desse tipo podem aparecer. Pode ter livros como romances, mas também pode ter séries, pode ter filmes, pode ter jogos ou óperas e peças de teatro, por exemplo. Por isso que eu gosto mais do termo guarda-chuva ficção histórica. Inclusive, hoje a gente vai recomendar algumas séries desse gênero também. Uma das características desse tipo de obra, além da história acontecer no passado, obviamente, é que na hora de retratar os acontecimentos e as ações dos personagens, os autores tentam buscar o que seria mais fiel para aquela época. E também, ao mesmo tempo, a crítica e o público procuram muito a fidelidade histórica, querem ver as coisas exatamente como aconteceram. Mas nem sempre isso rola, e a qualidade de uma obra de ficção histórica não é necessariamente atrelada ao quão fiel ela é. Isso porque, normalmente, o nosso conhecimento da história é todo cheio de lacunas, né? A gente tem documentos, tem alguns relatos históricos, tem dados, mas o que aconteceu entre dois relatos, ou então entre dois documentos, a gente não sabe com 100% do detalhe, porque ninguém tava lá. O que se tenta fazer é reconstruir, tentar entender o que aconteceu. Mas mesmo assim, existem algumas limitações, né? E aí cabe ao autor fazer com que esses momentos ganhem vida. Por exemplo, eu gosto muito em Hamilton, que tem aquela música The Room Where It Happens, que é a sala em que as coisas acontecem. E na letra fala que mais ninguém estava na sala onde aconteceu. Então ninguém viu 100% a negociação para que determinado acordo fosse firmado. As pessoas só podem imaginar o que aconteceu lá e tentar reconstruir da melhor maneira possível, de acordo com o que elas conhecem daqueles personagens. E eu acho que o papel de um autor de ficção histórica é muito esse, né? De trazer vida aos personagens históricos, aos fatos históricos. Isso às vezes torna as coisas muito mais interessantes, porque você pode ter uns documentos que mostram que teve uma reviravolta, algo mudou um país ou alguma lei, mas no fim das contas aquilo significa que houve uma baita articulação por trás, que pode ter acontecido uma baita puxada de tapete. Se um personagem tinha uma opinião, defendia uma coisa, depois passa a defender outra, o que é que aconteceu ali? Isso é super comum na história, tá? Eu não chamei esse vídeo de Jogo dos Tronos da vida real à toa, porque um dos elementos mais fortes de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo é a questão política. São as articulações, as reviravoltas que muitas vezes são apunhaladas pelas costas. E isso tem muito na história da vida real. O próprio George R. R. Martin se inspirou em vários momentos históricos para escrever as Crônicas de Gelo e Fogo. Por exemplo, boa parte da rivalidade entre Starks e Lannisters tem tudo a ver com as Guerras das Rosas na Inglaterra. A rivalidade entre os Yorks e os Lancasters. Olha, o nome já é parecido, mas tem muitas outras similaridades aí. Inclusive tem um vídeo que eu fiz com a Carol sobre isso, que eu vou deixar
linkado aqui na descrição. Então, mesmo autores de fantasia que criam os seus mundos, buscam inspiração, muitas vezes, na história real. Isso comprova o quão interessante ela pode ser. E eu acho importante ressaltar que, além dos conflitos históricos, os personagens também existiram na vida real. Esse é o caso do Wolf Hall, que tem como protagonista o Thomas Cromwell. Ele foi realmente uma das figuras mais importantes da Inglaterra na época do rei Henrique VIII, e a história dele é mega interessante. Vocês provavelmente já ouviram falar do Henrique VIII em algum lugar. Eu, por exemplo, já ouvi falar na escola, aquela questão do surgimento da igreja anglicana e tudo mais. Vocês talvez se lembrem, mas se não, eu vou fazer um mega resumo aqui. Basicamente, o rei já era casado com a rainha Catarina, mas ele não tinha tido filhos homens e ele estava interessado nessa outra mulher chamada Ana Bolena. Só que eles não conseguiram anular o casamento com a igreja católica. Então, o que o Henrique VIII fez? Foi lá e criou sua própria igreja, que aí ele podia casar de novo se ele quisesse com outra mulher. E assim, essa história por si só já é super interessante, mas ela fica mais interessante ainda porque, no fim das contas, o Henrique VIII teve 6 esposas ao longo da vida. E quem tava lá por um bom tempo, por trás dos panos, articulando tudo, era o Thomas Cromwell. Eu gosto muito porque ele, assim como o Mindinho ou o Varys de Game of Thrones, não é alguém que veio da alta nobreza. O Cromwell era filho de um ferreiro, e mesmo com essa origem, ele conseguiu galgar posição atrás de posição e foi parar lá no meio da corte como uma figura indispensável pro Henrique VIII. E o livro conta pra gente como rolou essa ascensão toda. E isso que é mais legal desse gênero, porque os personagens históricos viram pessoas de carne e osso, com sentimentos, pensamentos, e a gente tá lá na cabeça deles. Eu gosto muito, por exemplo, porque o Cromwell é mostrado como alguém que teve uma infância muito violenta, e ele se tornou um homem com impulsos violentos também, mas ele aprendeu a controlar esses impulsos quando era necessário. Ele começou a preferir vencer pela astúcia e pela manipulação do que pela violência propriamente dita. Ele acabou virando um cara muito calculista, e é muito doido pensar que ele teve que conter seus próprios impulsos, mas depois ele virou o cara que virou basicamente a pessoa que controla os impulsos do Henrique VIII, que não era um rei nada fácil de se lidar. Sério, é muito interessante ver as intrigas e as intenções reveladas dos personagens. Tem um momento em que o Cromwell aprende com o cardeal Wolsey, que é um personagem importante do livro, que é preciso saber o que as pessoas usam sob as roupas dela, ou seja, o que tá por trás da parte externa, né? O que as pessoas estão pensando de verdade. E é meio que isso que ele tenta fazer. Então, assim, existe uma pesquisa por trás e se traz muitos detalhes históricos. O livro tem árvore genealógica, tem lista de personagens pra você não se perder, porque é muito personagem mesmo, mas vocês sabem que eu curto muito isso, e é muito legal ver que essas coisas eram complicadas mesmo historicamente, né? Eu gosto também muito de ver a interação entre esses personagens. A Ana Bolena é uma personagem que eu não conhecia quase nada a respeito dela historicamente, e foi uma personagem interessantíssima nesse livro. A família Bolena como um todo é muito interessante. Então, Wolf Hall foi a nossa primeira indicação aqui, mas tem outras obras também. Eu vou começar indicando a adaptação de Wolf Hall pra uma série, que é uma série de 6 episódios só, que adapta os 2 primeiros livros da trilogia e passou em 2015, é uma série da BBC. E a série foi super bem, foi indicada ao Emmy, foi indicada ao Globo de Ouro, levou um Globo de Ouro, se eu não me engano, e ela é bem fiel ao livro também. Então, se você quiser saber se você vai curtir o livro, talvez seja legal dar uma olhada na série antes. E outra série que adapta um contexto bem parecido é The Tudors, que é uma ficção histórica que mostra a família Tudor, como o próprio título diz, né? E assim, a Casa Tudor é uma das dinastias da história inglesa, né? Da história britânica. E tem muitas histórias que falam da dinastia Tudor, porque realmente muitas coisas interessantes aconteceram nesse período. O Wolf Hall fala desse momento. E por que esse período é tão importante, né? Eu não sou historiadora, mas como leitora, o que me interessa nele? Que foi o momento em que houve essa reforma protestante na Inglaterra, então o momento em que surgiu a igreja anglicana. Foi o momento em que se discutiu muito a questão da sucessão, sobre mulheres poderem reinar quando não existem herdeiros homens, que é uma discussão que, se você acompanhou Game of Thrones, você sabe que é muito importante. No mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, ainda existe essa discussão e normalmente não deixam mulheres reinar, eles arranjam outro jeito para que um homem reine. Na Inglaterra existiu essa discussão em relação aos Tudors. Um dos motivos que o Henrique VIII alegava para desfazer o seu casamento com a Catarina de Aragão era exatamente que eles não teriam tido filhos homens que sobreviveram, né? E casar com a Ana Bolena seria uma nova oportunidade de ter um herdeiro homem. Inclusive, em The Tudors, a Ana Bolena é interpretada pela Natalie Dormer, que é a atriz que interpretou a Margaery Tyrell em Game of Thrones. E se a gente for pensar, o papel da Margaery nos livros é um pouco parecido com o da Ana Bolena, porque existe ela
lá na época do primeiro livro, um plano pra tentar substituir a Cersei pela Margaery Tyrell como a rainha do rei Robert, que inclusive tem uma galera que compara ele um pouco com o Henrique VIII. Esse amor pelas caçadas, a maneira como ele seria mulherengo. Então tem gente que gosta de comparar o rei Robert com esse personagem histórico. Mas voltando aqui pra The Tudors, essa série era do Showtime, terminou em 2010. E assim, ela não é super fiel historicamente, mas já dá pra ter uma ideia de como era essa corte que, assim, intriga não faltava. E agora eu vou sair um pouco da Casa Tudor, vamos falar de outros períodos aqui. Eu vou falar de uma saga que vocês vivem me pedindo aqui no canal, principalmente a série que adaptou ela, mas vamos falar primeiro dos livros, das Crônicas Saxônicas, uma saga escrita pelo Bernard Cornwell, que fala da história da Inglaterra anglo-saxônica nos séculos 9 e 10, ou seja, um período bem anterior ao Wolfhall, porque o Wolfhall se passa lá nos anos 1500, lá pelo início do século 16. Então a gente tá falando de séculos de diferença aqui, e a história se passa durante as invasões à Grã-Bretanha, quando quase todos os reinos ali da região foram conquistados. E a adaptação pra série de TV, talvez você já tenha ouvido falar no nome, é The Last Kingdom. Ela estreou em 2015 e já teve 4 temporadas, mas vai rolar uma 5ª temporada ainda. Eu lembro que quando a série saiu, ou quando ela ficou disponível na Netflix, bastante gente veio me pedir pra comentar por ser parecida com Game of Thrones. E isso é uma visão que o próprio autor disputa, né, o Bernard Cornwell, porque ele fala que não tem muito a ver, porque Game of Thrones, apesar de tudo, apesar de ter as intrigas, é uma série mais de fantasia, né? E The Last Kingdom é uma série mais focada na história. Ela quer recriar alguns acontecimentos históricos. Apesar do protagonista em si não ter existido propriamente, né, ele é uma criação do Cornwell baseada em personagens históricos, a série em si tem o intuito de retratar esse período histórico específico. E agora a gente sai do século IX para falar de um período mais recente e para falar de outro período da história da Grã-Bretanha novamente, que é The Crown, que eu acho que é uma série que mostra muito bem o que é você fazer ficção histórica, né? Porque você pega acontecimentos que são bem mais recentes, que já foram muito mais documentados, só que você preenche todas as lacunas emocionais desses momentos históricos. Então The Crown não fala da Casa Tudor, mas fala da Casa Windsor, que é a dinastia atual do Reino Unido. É a casa a qual pertence a Rainha Elizabeth II. E The Crown é a história dessa rainha, desde o começo da juventude dela, quando ela foi coroada. E é muito legal porque eles vão trocando o elenco, né? O reinado da Rainha Elizabeth II é muito longo, então eles tiveram o período inicial com a Claire Foy como a rainha, e agora tá a Olivia Colman. E ambas foram indicadas ao Emmy, a Claire Foy ganhou um Emmy, inclusive, mas o que é mais legal são esses pequenos momentos, né? Que às vezes a gente, olhando a história, assim, de uma maneira distante, a gente não vai notar. Por exemplo, tem um episódio que mostra um desastre que aconteceu nas minas de carvão, e a avalanche que saiu dessa mina de carvão acabou soterrando uma escola. E eles mostram os detalhes dessa escola, como que estava sendo a aula naquele dia, mostram momentos de privacidade da rainha, que assim, os estudiosos podem ter notícias, tem os tabloides que ficam especulando, mas ninguém tem um acesso tão efetivo à privacidade de uma família real. E o trabalho dos roteiristas é tentar preencher, e eles preenchem muito bem, na minha opinião. Agora eu quero sair um pouco do Reino Unido, da Inglaterra, e falar de The Great, que é uma série mais recente, que é só pra citar mesmo porque é muito legal que ela se denomina uma série anti-histórica. É uma série da Hulu que fala da história da Catarina a Grande, imperatriz da Rússia, e mostra como que ela chegou a essa posição, né? Eu achei legal trazer essa série por isso, porque ela não se prende muito aos detalhes históricos, ela pega um momento histórico como inspiração e usa isso como base geral pra fazer sua própria história, que inclusive é bem legal, eu tô assistindo agora e eu tô curtindo bastante. Inclusive, se você já viu, deixa aqui nos comentários. E eu quis trazer The Great também, porque eu acho que é bem possível você trazer a ficção histórica sem ficar só listando o que aconteceu. Você pode realmente, como eu sempre falo, preencher essas lacunas, seja com o drama, seja com a comédia. O próprio Wolfhall tem esses momentos de comédia também. Tem uma parte que é muito legal, que é logo no começo, que um personagem, não vou dizer quem é aqui, foi meio rechaçado pelo rei, sabe? E ele tá lá, todo triste. Aí chega alguém correndo e fala, não, calma, o rei te rechaçou, mas na verdade ele não tá bravo com você. Ele tá fingindo que tá bravo com você pra agradar os aliados dele que estão bravos com você. Mas na verdade ele te quer bem. Então isso é usado como uma forma de comédia também. Então, ó, teve várias indicações aqui. Eu queria que vocês dissessem aí nos comentários quais outras ficções históricas vocês recomendam. Se vocês já conheciam as séries e os livros que eu mencionei aqui. E lembrando que tem o link pra compra de Wolfhall aqui na descrição, se vocês se interessaram. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!